E a Secretaria da Saúde divulgou no boletim epidemiológico da Covid-19 desta semana o primeiro óbito, a primeira morte no estado por uma síndrome, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Essa é uma síndrome relacionada ao coronavírus, por isso nós vamos falar agora com o médico epidemiologista da UBRA, Cláudio Standnick, que vai nos explicar um pouquinho sobre esse problema. Doutor Cláudio, seja muito bem-vindo novamente ao Conexão RS. Me parece que muita gente está se confundindo ainda, a gente não entende, essa doença ela é causada pelo coronavírus ou ela é uma complicação do coronavírus que em algumas pessoas pode causar Covid e outra pode causar essa síndrome? Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Não, a síndrome que está sendo dita em questão é uma forma de apresentação da doença do coronavírus, provocada pelo coronavírus. Então, na verdade, o que acontece é que o coronavírus provoca uma inflamação sistêmica que se apresenta sobre vários sinais, sintomas relacionados a isso, e geralmente isso só acontece em crianças. A gente não vê essa síndrome em adultos. Bom, as crianças, como o senhor falou, né, foram até o momento, o número total de casos, são poucos casos ainda dessa síndrome. O que se sabe sobre ela, o que pode causar, quais são os perigos? Então, qualquer vírus, a gente falando um pouquinho antes do coronavírus, muitos vírus, na verdade, estão associados a estímulos ao sistema imunológico. Então, por exemplo, o mais famoso é o Epstein-Barr vírus, que muitas vezes pode provocar uma doença que provoca a perda dos movimentos de baixo para cima, chamada síndrome de Guillain-Barré. É mais ou menos o mesmo mecanismo. Um vírus entra no sistema do corpo e engatilha ou provoca uma reação exagerada do corpo, uma reação imunológica exagerada do corpo. E isso faz com que ocorram algumas lesões em alguns órgãos, que no caso da doença relacionada ao coronavírus, podem ser articulações, pode ser a pele, provocando manchas, provocando inflamações nas articulações dos dedos, principalmente dos dedos dos pés, e também depois com uma síndrome inflamatória mais generalizada, provocando alterações de pressão, provocando febre alta, provocando uma alteração em todo o corpo, que muitas vezes há necessidade do paciente internar, né, da criança internar, receber fluidos, receber medicações para controlar isso, porque senão pode levar a óbito em raras vezes, que foi o que aconteceu no caso citado. O menino de 11 anos que faleceu aqui no Rio Grande do Sul, ele não teve os sintomas tradicionais da Covid-19. A minha pergunta é, ele poderia estar assintomático ou quem tem essa síndrome tem outro tipo de sintomas que não são os tradicionais da Covid? A gente tem que lembrar que os sintomas respiratórios que acontecem com a Covid, nas crianças, são muito mais raros, é muito mais difícil de acontecer. O mais fácil de acontecer nas crianças é que elas passem assintomáticas ou praticamente não sintam nada. Essa síndrome de resposta inflamatória vem depois dessa fase. Vem numa fase chamada de fase 3 ou fase 4, digamos assim, ou pós-Covid. Então, é quando vai apresentar essas reações inflamatórias. Então, a criança pode ter tido sintomas respiratórios ou não e pode ir para essa síndrome inflamatória. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Bom, nesse caso também específico da morte do menino, a suspeita inicial dos médicos é que ele estivesse com apendicite. A pergunta que eu lhe faço é como é feito o diagnóstico dessa doença, né? É fácil de se descobrir? Exatamente, esse é o grande problema em questão, porque é uma doença, primeiro que toda doença nova, né, é mais difícil para os médicos detectarem, né? Além disso, não existe um exame específico que diga que aquela criança está com a síndrome inflamatória. Tem exame para dizer que ela esteja com o vírus, mas não que está com aquela síndrome inflamatória. Então, não tem um exame simples e puro que simplesmente dá o resultado e diz que a criança está. O que acontece é que, como provoca uma inflamação, essa inflamação pode ser em vários lugares do corpo, desde, como eu falei,
dores nas articulações, hipotensão, que é a diminuição da pressão, ou até inflamação dos gânglios e ínguas, inclusive dentro da barriga, que foi o que aconteceu nesse caso, que acontece uma inflamação de ínguas que acontecem dentro do abdômen e se apresenta como dor abdominal porque interrompe o fluxo do intestino. Bom, sabe-se se existe alguma criança que tem mais predisposição a ter essa síndrome? Não sabemos até o momento maiores detalhes sobre isso. Primeiro, porque é novo. Segundo, porque é muito raro, então são poucos casos, né? Então todos são sempre uma série de casos que acontecem e a gente vai juntando e tentando encaixar para ver se tem algum tipo de padrão. Sim. Então não sabemos ainda que tipo de predisposição que tem que ter. E, professor, para a gente encerrar, as formas de prevenção são as mesmas relacionadas à Covid-19? Então, vamos reforçar essa parte. Não adianta, a gente só pega o vírus de outra pessoa. Manter distanciamento, uso de máscara, higiene de mãos, são as medidas mais importantes para evitar qualquer tipo de doença, seja em adulto, seja em criança. Então, vamos continuar com essas medidas. Que bom que está começando a vacinação, mas ainda vamos precisar dessas medidas durante muito tempo. Por favor, mantenham essas medidas. Perfeito. Professor Cláudio Standnick, nosso professor aqui da Universidade Luterana do Brasil, mestre, né, o craque em infectologia, está sempre nos ajudando a resolver esses problemas aí, essas dúvidas que temos em relação a essas doenças. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.